Está preparado, João? Vai ser um quórum tão pequeno. Vocês nem prestígio tem, não vê ninguém. Olá, bom dia. Falamos ao vivo pela TV Câmara Campinas, canal 4 da NET, canal 61.3, UHF. A partir de agora, você acompanha conosco a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014 pela Prefeitura Municipal de Campinas. A presidência da reunião com o vereador Marcos Bernardelli. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras, bom dia, público que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos dando início às 9h32 à primeira audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, por força do disposto do parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Audiência pública no dia de hoje, 27 de fevereiro de 2015, sexta-feira, às 9h30, neste plenário, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta, para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014 pelo Executivo Municipal. Essa convocação e a sua publicidade foram devidamente publicada no Diário Oficial do Município, na última segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015. Compõem a mesa dos trabalhos o nobre vereador André von Zuben, líder do governo, o secretário de Finanças interino, senhor Fernando José Santos de Oliveira, diretor de Contabilidade e Orçamento, senhor João Carlos Ribeiros da Silva, diretor de Financiamento, senhor Fábio Forte, e representando o vereador J. Silva, a Nicolucci Júnior. Obrigado pela presença. Meu estimado amigo, Fernando, o senhor tem a palavra para suas considerações. Obrigado. Bom dia a todos, presentes, vereadores, telespectadores da TV Câmara. Eu cumprimento a mesa em nome do vereador Marcos Bernardelli. E quero dizer que é com alegria que eu estou aqui hoje, representando a Secretaria de Finanças, cargo que eu ocupo interinamente durante a ausência do secretário de Finanças, Hamilton Bernardes Júnior, que se encontra de licença para tratamento de saúde. Compartilho com os senhores o orgulho de estar aqui hoje, nesse encontro, pois represento hoje todos os servidores, especialmente os servidores de carreira da minha secretaria. Embora por um curto período, a satisfação é enorme, pois, como disse ontem um amigo, isso entra para o meu currículo pessoal e não sai mais. Mas o que eu sinto e quero realmente compartilhar aqui é que esse orgulho de representar os servidores, de poder ter a confiança do secretário Hamilton Bernardes Júnior e do nosso querido prefeito Jonas Donizete, é que eu imagino hoje poder externar aqui todo o empenho de todos os funcionários da Secretaria de Finanças que se entregam ao trabalho de uma maneira que chega a emocionar. Hoje eu atinjo uma realização profissional plena de um trabalho que, no meu entendimento, ele é pautado exclusivamente em um ideal, que é o de servir e me dedicar de corpo, mente e alma à cidade onde eu nasci e me criei e sempre vivi, a cidade de Campinas, e eu agradeço a Deus por isso. Agora, dois dos melhores exemplos de funcionários exemplares da Secretaria de Finanças vão fazer a apresentação. Nosso diretor de contabilidade, por favor. Obrigado. Eu gostaria, antes do início, de consignar também a presença dos nobres, estimados e queridos vereadores Jorge Schneider e o nosso querido irmãozão Gesiel. Sejam bem-vindos. Também consignar a presença do vereador Arthur Orsi. Pois não, está com a palavra. Bom dia a todos. O Marcos Bernardelli está dirigindo os trabalhos, os vereadores presentes, ao pessoal da TV Câmara que nos assiste e demais presentes aqui nesse plenário. Dando início aqui à nossa apresentação, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos apresentar os resultados do ano de 2014. Inicialmente, a gente começa pela apresentação das receitas,
no terceiro quadrimestre de 2014. Então, durante o ano de 2014, foram arrecadados 3.838 milhões, contra uma arrecadação em 2013 de 3.570 milhões, representando um crescimento de 7,5%. As receitas correntes realizadas foram de 3.630 milhões, contra 3.282 milhões arrecadados em 2013, gerando aí um crescimento de 10,6%. As receitas intra-orçamentárias, houve uma arrecadação de 186 milhões contra 269,5 milhões em 2013, representando um decréscimo de 31%. E as receitas de capital, um crescimento de 12,2%, tendo sido arrecadados 21,8 milhões contra 19,4 milhões em 2013. Destacamos as principais receitas correntes, em especial as receitas tributárias, que representam o esforço próprio de arrecadação da Prefeitura, né, em especial da Secretaria de Finanças. Foram arrecadados 1.490 milhões em 2014, tendo sido arrecadado em 2013 1.388 milhões, apresentando aí um crescimento de 7,4%. Destaque para o IPTU, com arrecadação de 420 milhões, contra 383,6 milhões em 2013, um crescimento de 9,5%. O ISSQN, a arrecadação foi de 696,1 milhões, contra 670,2 milhões em 2013, um crescimento de 3,9%. O ITBI, a arrecadação foi de 107,5 milhões, sendo no ano 2013 arrecadado 89,8 milhões, um crescimento de 19,7%. Imposto de renda, a arrecadação foi de 163,4 milhões, tendo um crescimento de 9%, quando em 2013 a arrecadação foi de 150 milhões. Outras receitas tributárias, que é representada aí pelas taxas, a arrecadação foi de 103,7 milhões, em 2014, e em 2013 foram de 95 milhões, um crescimento de 9,2%. As receitas de contribuições foram arrecadadas 135,6 milhões, e em 2013 a arrecadação ficou em 121,4 milhões, tendo um crescimento aí de 11,7%. As receitas patrimoniais, a arrecadação foi de 67,3 milhões em 2014, contra 37 em 2013, tendo um crescimento aí de 81,4%. As receitas de serviços, representada aí exclusivamente quase pelas receitas da CETEC, a arrecadação foi de 17,3 milhões, contra 2013, 16,6 milhões, um crescimento de 4,9%. As transferências correntes foram repassadas ao município 1.586 milhões, um crescimento de 4,7%, tendo em 2013 o repasse de 1.515,2 milhões. E demais receitas correntes, 333 milhões arrecadados em 2014, contra 203,2 milhões em 2013, representando em 63% de crescimento. No desdobramento das transferências correntes, destacamos as transferências da União, com crescimento de 9,2% em 2014 em relação a 2013, com destaque para o FPM, 46,5 milhões, crescimento de 6,7% em relação a 2013. O SUS, 316,8 milhões, uma arrecadação 12,5% superior à verificada em 2013. E os repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com 49,5 milhões, tendo em 2013 47,2, um crescimento de 4,9%. Transferências de convênio da União. O repasse em 2014 foram de 2,4 milhões, transferências correntes, né? Tendo em 2013 7,9 milhões, um decréscimo aí de 7,9 nas transferências de convênio para despesas correntes. Outras transferências da União, 7,4 milhões em 2014 contra 6,6 milhões em 2013, um crescimento de 12,5%. As transferências do Estado somaram 930,1 milhões, um crescimento de 2,7% em relação a 2013, quando foram repassados 905,7 milhões. Destaque para o ICMS, com um repasse de 651,9 milhões, contra um repasse em 2013 de 659,3 milhões, tendo um decréscimo de menos 1,1%. O IPVA foram repassados 213,5 milhões, um crescimento de 10% em relação a 2013, quando foram repassados 194 milhões. Transferências de convênio do Estado
57 milhões em 2014, um crescimento de 22,7% em relação a 2013, contra 46,5 milhões em 2013. Outras transferências do Estado, 7,7 milhões foram repassadas em 2014, contra 5,9 milhões em 2013, um crescimento aí de 29,9%. As transferências do Fundeb teve um crescimento de 2%, sendo repassado 221,6 milhões em 2014, contra 217 milhões em 2013. As receitas de capital, basicamente operações de crédito e transferências de capital, tiveram um crescimento de 12,2%. Destaque para transferência de capital, que são os recursos de convênio para investimentos, onde foram repassados 17,5 milhões contra 15,6 milhões em 2013, representando um crescimento de 11,6%. Nesse quadro, a gente faz um comparativo entre aquilo que foi previsto na lei orçamentária com o que foi realizado durante o ano de 2014. Então, as receitas totais previstas no orçamento eram de 4.117,8 milhões, tendo sido arrecadados 3.838 milhões, representando 93,2% do total orçado. Destacamos aí as receitas tributárias, foram realizados 97,8% do orçamento, tendo arrecadados 1.490,7 milhões, contra uma previsão de 1.523,7 milhões. As receitas de contribuições foram previsto no orçamento 133,7 milhões e foram arrecadados 135,6 milhões, uma arrecadação de 1,4% superior ao valor orçado. As receitas patrimoniais, a previsão era de 80,9 milhões e foram arrecadados 67,3 milhões. Receitas de serviços realizou 89,8% do orçamento, tendo previsto 19,3 milhões e a arrecadação ficou em 17,3 milhões. Transferências correntes foram repassados 1.586,7 milhões, tendo a previsão orçamentária de 1.713, uma realização de 92,6%. A União repassou 422,6 milhões, contra uma previsão de 440, realizando 96%. As estaduais, o repasse foi de 930,1 milhões, contra uma previsão de 973 milhões, representando aí 95,5% do valor orçado. Outras transferências foram repassados 233,9 milhões, contra uma previsão de 299,3 milhões, representando em 78%. Demais receitas correntes, tinha uma previsão de 283 milhões e foram arrecadados 333 milhões, uma realização de 117,6% em relação ao orçado. As receitas intra-orçamentárias, a previsão era de 240 milhões e foram arrecadados 186 milhões, representando em 77,3%. Receitas de capital, a previsão era de 123 milhões e foram arrecadados 21,8 milhões, realizando aí apenas 17,7% do orçamento. Operações de crédito, era prevista uma operação de 23,7 milhões, mas não se concretizou. Transferências de capital, são os recursos de convênios para investimentos. A previsão dos convênios era de 98,3 milhões e realizou 17,5 milhões. Despesas. As despesas totais em 2014 foram empenhados 3.811 milhões, contra uma previsão também de 4.117, realizando aí 92,6% do orçamento. E foram liquidados dos 3.800, 3.716,6 milhões, representando em 97,5% da despesa empenhada. Pessoal e encargos foram empenhados 1.920 milhões, juros e encargos da dívida 62,8 milhões, outras despesas correntes 1.646 milhões, investimentos 105,5 milhões, inversões financeiras 12,9 milhões e amortização da dívida 63 milhões e 300 mil. Em comparativo com 2013, as despesas correntes cresceram 12,4%, tendo sido empenhados em 2014 3.629 milhões, contra 3.230 milhões em 2013.
Pessoal e encargos, houve um acréscimo de 5,8% em relação a 2013. Foram gastos 1.920,2 bilhões contra 1.815,1 bilhões. Juros e encargos da dívida, houve um crescimento de 4,6%, tendo sido empenhados 62,8 milhões contra 60 milhões em 2013. Outras despesas correntes foram executados 1.646,6 milhões contra 1.355,1 milhões em 2013, um crescimento de 21,5%. Despesas de capital, realização de 181,7 milhões em 2014 e um decréscimo de 24,2% em relação a 2013, quando foram executados 239,8 milhões. No total, 3.470 milhões em 2013 contra 3.811,4 em 2014, representando aí 9,8% de variação de um ano para o outro. Destaque também para as receitas totais, aí foram realizados 3.838 milhões em 2014 contra 3.570 em 2013, um crescimento de 7,5%. Nós destacamos aqui a questão orçamentária, a dotação inicial era de 4.117 milhões, com os créditos suplementares ao longo do exercício, a dotação passou para 4.266 milhões, as despesas empenhadas foram de 3.811,4 milhões, representando 89,3% do orçamento autorizado. As despesas liquidadas foram de 3.716,6 milhões, representando 97,5% da despesa empenhada. E as despesas pagas em 2014, 3.567,7 milhões, representando 96% da despesa liquidada. Os restos a pagar que ficaram para 2014, vieram de 2013, pagos em 14 e que ficou de 14 para 2015. No total, foram inscritos em 2013 191,3 milhões, foram pagos durante o ano de 2014 169,1 milhões, cancelados 19,7 milhões e ainda tem um saldo a pagar de 2,5 milhões. E foram inscritos em 2014 243,7 milhões. No total geral para 2015, virou um saldo a pagar de 246,2 milhões. Os resultados fiscais da LRF. Houve um superávit orçamentário de 26,9 milhões, tendo sido arrecadado 3.838 milhões e a despesa de 3.811,4 milhões. A despesa representa 99% da receita, um superávit aí de 26,9 milhões. Resultado primário. Os resultados primários, a composição das receitas correntes foi de 3.816 milhões, as despesas de capital, as receitas de capital, 21,8 milhões, as deduções da receita, que compreende aí as receitas financeiras de aplicação, de amortização de empréstimo, alienação de ativos, foram de 65 milhões. Resultado líquido das receitas, 3.773,2 milhões. As despesas fiscais foram da seguinte forma: despesas correntes, 3.629 milhões, despesas de capital, 181,7 milhões, a dedução da despesa, sendo as despesas financeiras, juros e encargos da dívida, de amortização e inversões financeiras, de 130 milhões, uma despesa fiscal líquida de 3.681. Isso, quando você comparar a receita fiscal líquida com a despesa fiscal líquida, gerou um superávit primário de 91,8 milhões. A meta da LDO era de 26,8 milhões, então foi cumprido com uma folga. Demonstrativa de pessoal. A total da despesa de pessoal líquida foi 1.593 milhões. A receita corrente líquida apurada em 2014 foi 3.501,5 milhões, representando em 45,5% o gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Lembrando que o limite prudencial é de 51,30% da RCL e o limite máximo é 54% da receita corrente líquida. Aplicações em saúde e educação foram gastos no ano de 2014 729.586.898.000 de recursos próprios na educação, representando 26,89% das receitas de impostos, e a aplicação na saúde foi de 706.127.000,
representando 26,02% da receita de impostos. As receitas de impostos, base de cálculo, foram arrecadadas em 2014, R$ 2.713.531.239. Demonstrativo da dívida. A dívida ela está composta em um comparativo com 2014 e 2013. Destacamos aí as principais. A dívida mobiliária, o saldo em 2013 é de 36,1 milhões, em 2014 esse saldo ficou em 24,1 milhões, representando aí uma redução de 12 milhões. A dívida contratual, o saldo em 2013 era 921,7 milhões, virou o ano com 915 milhões, uma redução de 6,8 milhões. Os precatórios fechou em 2013 com 418,5 milhões, em 2014 com 444,2 milhões, um aumento de 25,7%. Outras dívidas, 29,5 milhões em 2013, em 2014, 40,7 milhões, um acréscimo aí de 11 milhões e 300 mil. As deduções em ativo disponível, haveres financeiros, em 2013, mais a redução do réis a pagar ficou em 210,7 milhões. Em 2014, os ativos financeiros, considerando a redução dos réis a pagar processados, fechou em 128,5 milhões, representando aí uma redução de 82,1 milhões. No total, a dívida consolidada líquida fechou 2013 com 1 bilhão 195 milhões e, em 2014, 1 bilhão 295 milhões, representando aí um aumento de 100 milhões. Em relação à receita corrente líquida, o limite da resolução do Senado é de 120% da receita corrente líquida, nós fechamos em 37,7% em 2013, e em 2014 esse percentual é de 37%. Bom, esses são as principais que nós destacamos, são os resultados fiscais, a evolução das receitas e das despesas, e nos colocamos aí para eventuais dúvidas e esclarecimentos que serão necessários. Eu gostaria e consigno também a presença dos vereadores José Carlos, vereador Paulo Búfalo, também do Tiago Custódio, representando o vereador Pedro Torinho, do senhor Paulo Zanella, diretor de Administrativo Financeiro da IMA, do senhor Irineu Vicente Júnior, assessor especial da Prefeitura, Luana Moisés Ferreira, advogada informática lá da IMA, Ana Maria Cardoso, a contadora da IMA, Walter Petito, nosso secretário de Gestão e Controle, a Isabel Cruvunel, diretora do Departamento de Auditoria, Secretaria de Gestão e Controle, Fernando Piva Pacheco, auditor, Secretaria de Gestão e Controle, do André Braço, auditor da Secretaria de Gestão e Controle, do Rogério Scarazato, subcoordenador, CEPROCAMP, FUMEC, representante do José Batista, coordenador-geral do CEPROCAMP, e do João Marcos Olivão, diretor de Finanças desta casa. Eu, de imediato, passo a palavra inicialmente aos senhores vereadores e obedecendo só uma lista de inscrição, se for o caso, e depois, posteriormente, ao público presente. O vereador Jorge Chinardi está com a palavra. Tem uma coisa que bom dia a todos. Uma coisa que me alertou aqui foi esse aumento do resto a pagar. Eu gostaria de ouvir um pouco, porque a prefeitura fechou 2013 com 180 milhões e fechou com 230 milhões. As autarquias estão quase que equilibradas, mas a prefeitura que me preocupou um pouco. Bom dia, vereador Schneider. Obrigado pela pergunta. Ajuda a esclarecer também aos presentes e ao pessoal que está em casa. De fato, houve uma piora nos resultados da arrecadação, né? Consequência de
repasses de convênios que não se concretizaram, consequência também da queda na arrecadação do ICMS, no repasse do ICMS. Com isso, a previsão que a Prefeitura tinha de arrecadação, ela acabou não se concretizando, em função da própria crise que o país vive, econômica, de confiança e tudo mais. E as necessidades, as obras da Prefeitura também tiveram que serem adequadas a essa realidade. Mas, mesmo assim, as nossas despesas correntes, hoje, as despesas obrigatórias, elas fica difícil para você conseguir segurar essa despesa, aplicar um contingenciamento sobre esse tipo de despesa. E, com isso, não tendo a receita realizada nos patamares que nós tínhamos previstos e também não tendo recebido os recursos relativos a convênios, algumas obras que estavam em andamento foram dadas continuidade com recursos próprios, independente do recurso do convênio ter chego. E isso afeta o caixa da Prefeitura e, consequentemente, uma inscrição maior em restos a pagar. Eu acredito que nós estamos no exercício 15 e 16 para o término desse governo. Nós vamos ter que diluir esse resto a pagar nesses 2 anos para zerar, para entregar a Prefeitura com o resto a pagar zero? Exato. Hoje, sob o ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu diria que a Prefeitura, assim, em relação às contas do prefeito, a aprovação pelo Tribunal de Contas, ainda está uma situação de equilíbrio. Por quê? Ele fechou o ano com 268 milhões em caixa, contra um resto a pagar de 246 milhões. Óbvio, se a gente for fazer uma análise mais apurada do que ficou em caixa e o que ficou em resto a pagar, as fontes são diferentes. Eu tenho mais recurso em caixa de recurso vinculado à educação, à saúde, a convênios, do que recurso próprio. Do outro lado, tem resto a pagar mais despesas com recursos próprios do que em recursos vinculados. Em termos fiscais, estaríamos numa situação ainda de equilíbrio, mas em termos de, analisando por fonte de recurso, há um espaço aí que tem que ser coberto no próximo ano para ter o equilíbrio necessário aí nas contas. A minha preocupação, porque nós vimos o mau exemplo que o governo federal deu, adequando uma lei após o resultado, quer dizer, uma coisa absurda foi feita. Quer dizer, uma resolução à la carte para que eles pudessem adequar as contas dele, né? Exato. Então, eu fico preocupado, porque o nosso município, ele sempre deu e sempre dará bons exemplos, não se espelhando no governo federal. É por isso que daí a minha preocupação. Perfeito, obrigado. Satisfeito, vereador Jorge? Perfeito. Vereador Arthur Orsi. Vereador Paulo Búfalo. Senhor presidente, eu tenho uma questão aqui em relação que eu gostaria de saber, porque eu estou pesquisando algumas outras situações, nas receitas, né, no que diz respeito a transferências. Há duas situações, né, em que houve queda da transferência, tanto da União, no que diz respeito a convênios da União, como do ICMS. Salvo engano, até o segundo quadrimestre, o ICMS ainda não tinha apresentado uma queda. E agora, me parece que ele caiu aqui de maneira bem considerável. E o que originou essa queda de transferência de convênios da União? Bom dia, vereador Paulo Búfalo.
Obrigado pelas suas perguntas. Eu abri aqui a apresentação do segundo quadrimestre. Em agosto de 2014, até agosto, foram repassados de ICMS 420,9 milhões. Já apresentava uma queda aí de 1,80 em relação a 2000. Acho que eu me enganei nesse sentido, mas, de qualquer forma, essa queda ela vem, então, se agravando, na verdade, o que me parece, né? Houve uma pequena recuperação em 2000, até o final do ano, né? Se a gente considerar um comparativo que até agosto houve uma queda de 1,8 nos repasses, e agora fechou o ano com um ponto. Então houve uma pequena melhora no. Há uma noção, assim, foi alguma medida específica que fez essa queda, ou é função mesmo da queda de arrecadação do Estado? Assim, a gente não tem uma análise apurada, assim, né? Olhando a apresentação do governo do Estado, tem uma questão dos preços controlados, que houve uma segurança, um maior controle sobre os preços controlados, isso afeta o ICMS, e houve também sobre a energia elétrica, algum movimento na questão da energia elétrica que fez cair a contribuição, né, do ICMS. Com isso, afeta o caixa do Estado e afeta também as transferências para os municípios. Em relação a convênios, a Prefeitura tem trabalhado bastante em relação a isso, porque a gente tem um volume grande de convênio já que foram alavancados no novo governo, e também tem um volume muito grande de convênios que já vem do governo anterior. Então, nós temos convênio desde 2009. E tinha alguns problemas com projetos, com a execução desses convênios. Então, a Secretaria de Administração tem um setor lá que é o setor de convênios, que vem trabalhando forte nessa área. Então, eles têm sempre em Brasília negociando novos prazos para não perder o recurso do convênio e tentando, junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Infraestrutura principalmente, e também na questão ambiental, adequar esses convênios, é o objeto desses convênios. Mas, assim, acho que tem evoluído bastante, mas assim, o problema é, de fato, a gente conseguir viabilizar os convênios já em andamento do que conseguir a execução deles, os repasses para a execução deles. Então, há uma dificuldade grande ainda em adequar projetos antigos e estabelecer a execução dos novos convênios, né? Eu acho que a gente não tem assim grandes informações, mesmo porque tem esse departamento que cuida especificamente dos convênios, né? Mas o que a gente sabe é que houve alguns atrasos na execução dos projetos, e isso tem atrapalhado, de fato, o repasse das transferências dos convênios. E, nesse caso, vocês avaliam que as medidas anunciadas essa semana de corte de 30% de convênios que estão em andamento, que não foram efetuados no período adequado, eles devem comprometer ainda mais essa questão, ou ainda não há um estudo assim dessa situação? Nós ainda não fizemos um estudo dessa situação. A gente ainda vai ter que analisar isso com cuidado. Tá certo, tá. Passo a palavra ao vereador André Vozubi. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Bom dia, Fernando. Bom dia. Prazer tê-lo aqui, hoje na condição de secretário. Para nós também é sempre muito bom ver os nossos tão exemplares servidores estando representando, sendo reconhecidos. Então, queria dizer que aqui a Câmara dos Vereadores também se sente feliz, né? Até porque já temos uma certa tradição em conhecer a competência dos servidores de modo geral, particularmente a sua, e agora você exercendo essa função, mesmo que interinamente, mas eu acho que é um reconhecimento, então queria, acho que falo aqui em nome da casa, parabenizá-lo por esse momento tão
importante e de reconhecimento do seu trabalho e acho que de o quadro de servidores da Secretaria de Finanças. Então, parabéns por essa sua oportunidade. O Fábio também aqui, nosso saudação, o João também, sempre nosso mestre aí na contabilidade e orçamento do nosso município. Bom, antes de mais nada, parabenizar aí a peça orçamentária, acho que ela está demonstrando, né, como a gente já pôde perceber no ano passado, uma gestão bastante responsável e preocupação com as finanças do nosso município, né? Eu acho que é isso que nós aqui da casa temos que sempre zelar. E acho que o papel, né, que nos cabe enquanto fiscalizadores do poder público municipal é justamente estar sempre cobrando isso, né? Então, quando a gente vê uma peça orçamentária coerente, consistente e que busca equalizar as dificuldades, né, que não são poucas, né, a gente fica muito feliz. Uma das coisas que eu noto aqui, e que sempre é muito difícil, é que, se a gente vê a execução orçamentária, faltou só 7% para a gente atingir o que foi previsto. O que eu queria dar os parabéns, porque quando você faz uma previsão orçamentária com mais de um ano de antecedência, porque ela é sempre elaborada em meados do segundo semestre, para poder ser aprovada aqui, inclusive, a peça orçamentária, você está falando de coisas que você não sabe se vai acontecer, né? A inflação pode subir, pode baixar, custo de vida, repasses, né? Como o vereador Paulo Bufo falou, pode ter alguma alteração. A própria receita, nós tivemos uma arrecadação menor de ICMS, fruto de uma situação econômica recessiva que diminuiu o comércio, consequentemente, a arrecadação do ICMS, né? Sofreu mais de 7 milhões, tivemos de perdas, ou seja, não é possível se prever tantas variáveis assim. Mas nós estamos vendo que cada vez mais a prefeitura está afinada e está elaborando uma peça orçamentária realista, né? Isso é muito importante. Nós erramos em 7% e alguns décimos. Isso é um motivo também de demonstrar que se busca construir não peças orçamentárias sem critérios ou impraticáveis, né? Bom, então, dito isso, eu queria parabenizar, então, o resultado superavitário, também é uma coisa importante dentro desse cenário recessivo, mas eu queria, a minha pergunta, senhor presidente, vem no sentido da questão das dívidas do município. Então, eu queria, aí está na última página, que vocês escorressem um pouco, porque houve um aumento, né? Na dívida consolidada, o aumento foi de 18%, milhões, perdão, e na líquida foi um pouco menor, mas mesmo assim houve um aumento. Teve alguns itens, né, por exemplo, como precatórios, né, que teve um aumento mais significativo, de 25 milhões. Então, eu gostaria, aí, João, que pudesse falar um pouco em linhas gerais, mas até porque tem alguns termos aqui que nós não temos, muitas vezes, o conhecimento do público no modo geral, né, e nós estamos transmitindo ao vivo. E a gente gostaria, por exemplo, quando a gente fala assim, precatórios, o que está contido aqui nesse precatório? Por que houve esse aumento, né? A dívida mobiliária, traduz um pouco isso, né? A dívida mobiliária, para a população poder entender do que nós estamos falando. Então, dá um pouco uma explicação e contextualizar essa situação de dívida. E a outra pergunta, que também tem a ver com a dívida, com a lei que foi aprovada no Congresso de revisão dos índices, dos indexadores da dívida, o que isso vai impactar, se já está para a nossa dívida, qual desses itens aqui serão afetados com essa nova lei para a mudança do indexador da dívida? Eram essas minhas perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Indago ao vereador Paulo Búfalo se contempla a segunda parte, a indagação do vereador André? Pois não. Pois não, João. Bom, agradeço as palavras do vereador, os elogios e também a pergunta, que é bastante oportuna, que ajuda a esclarecer a evolução das dívidas do município. Em relação à evolução da dívida, é importante consignar que a Prefeitura tinha como meta de resultado nominal o crescimento da dívida. E quando a gente fala assim, não é por que a Prefeitura quer aumentar o valor da dívida dela? Porque ela tem interesse em fazer investimento, trazer obras de grande infraestrutura para poder realizar. E como que a gente faz essas obras? Buscando recursos, através de operações de crédito.
E isso faz com que aumente a minha dívida. Então, o interesse da Prefeitura aqui não é manter uma queda no percentual do endividamento, é aumentar o seu endividamento, trazendo com isso obras de infraestrutura. Está previsto os corredores do VLT, né? VLT, BRT e BRT, e está previsto também obras de infraestrutura de asfalto de vários bairros. Tudo isso em função de buscar recursos externos e também buscar financiamento. Isso faz com que eu aumente a minha dívida. Então, uma das metas para esse ano, 2014, e também para 2015, era aumentar o endividamento, buscando recursos, operações de crédito, para realizar essas obras. Pois bem, destacando o que é dívida mobiliária. Dívida mobiliária, houve um tempo em que os municípios eles poderiam fazer operações de crédito com letras financeiras do próprio município. Então, isso foi proibido, né? Hoje, os municípios... o Brasil estava numa época muito endividada, com uma época de inflação muito alta. Os mais antigos aí vai lembrar que os patamares da inflação eram gigantescos, impensáveis para o momento de hoje. Então, o que a União fez? A União falou assim, não vamos parar com essa bagunça. Todo mundo, qualquer município agora emite letra e põe no mercado e vai se endividando, e todo o país estava endividado. Com isso, o que o governo fez? Ele acabou com essa farra. Falou, não, quem pode emitir letra é só o Banco Central. A autoridade monetária daqui para frente é o Banco Central, não é mais cada município. Então, com isso, acabou. Mas município que tinha letras financeiras naquela época, continua pagando. A Prefeitura renegociou essas dívidas no passado, em 2008, e hoje vem quitando a questão da dívida mobiliária, que foram as letras financeiras do Tesouro Municipal de Campinas, que hoje aí está um saldo de apenas 24 milhões. Dívida contratual, são as dívidas bancárias, operações de crédito. Então, não temos operações de crédito nova, o que nós temos são operações de crédito antigas, que foram feitas no passado para obras de infraestrutura. Então, essas dívidas contratuais são dívidas bancárias que a gente vem pagando e houve aí uma redução ao longo desse ano. Precatórios, o que são precatórios? Precatório aqui, de 444 milhões, ele tem parte da Câmara Municipal e outra parte do Executivo. O que são precatórios? Precatórios, a gente tem dois tipos de precatórios. Um que é o alimentar e o outro que são as desapropriações de terras de interesse público. Então, se a Prefeitura quer abrir uma rua, ou quer construir uma creche, uma escola, um posto de saúde, um hospital, e ela não tem um terreno, ela faz a desapropriação. Então, no passado, esse tipo de desapropriação entrava em litígio, acabava não pagando e virava um precatório para o dono daquela área receber o recurso da área dele que foi desapropriado. Então, isso tem um grande volume de precatório de desapropriação aí dentro. E a outra grande parte são de precatórios de verbas discutidas na Justiça de Direito de Trabalhadores. Então, tem um grande volume de precatórios aí que a gente chama de precatório alimentar, que é verbas de servidores discutidas e ganhas na Justiça. Então, o que compõe o aumento sempre é alguma perda que a Prefeitura teve na Justiça relativa à precatória alimentar, porque, como eu disse, de precatórios relativa à desapropriação, isso não tem mais. Hoje você tem que pagar. Exatamente. E o grande volume aqui também é correção, porque o estoque de precatórios sofre correção. No ano passado, a Prefeitura fez depósito no tribunal, porque hoje, com a emenda constitucional 62 de 2009, não é a Prefeitura que faz o pagamento direto do precatório, ela faz o depósito no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça tem um departamento que cuida só disso, que é o DEPRE, e é o DEPRE que faz o pagamento para a outra parte. Então, a Prefeitura depositou, ano passado, 40 milhões. Embora ela depositasse 40 milhões, ainda com a correção, como lembrou o vereador Schneider, e mais novos precatórios que foram entrando, houve um aumento, ainda assim, no volume de precatório. No caso de outras dívidas, houve aí também um crescimento de 11,3%. Essas outras dívidas, basicamente, são as dívidas que a Prefeitura tem com órgãos da própria Prefeitura. Ou seja, nós temos dívida com a IMA e nós temos dívida com o Camprev.
O governo anterior ele deixou de pagar a contribuição patronal com o Camprev e isso virou um acordo de dívida. E a Prefeitura vem honrando os pagamentos desse acordo. O acréscimo que houve aqui é que, não sei se vocês vão se lembrar, a Prefeitura fez um acordo, outro governo também fez um acordo com a IMA, de faturas que a Prefeitura estava devendo para a IMA. Ele fez um acordo e cedeu parte do terreno onde funciona o DET, ali perto do Hospital Mário Gatti. O governo atual ele desfez esse acordo. Ele voltou a área para ser pública e está pagando em parcelas o valor devido à IMA. Então, o governo entende que aquela área é estratégica para uma questão de saúde, para alguns investimentos ali, e desfez o acordo. Em função desse o desfazimento desse acordo, gerou um acréscimo na dívida. Em linhas gerais, a nossa dívida é isso. É bom ressaltar que essa dívida que nós temos com o governo federal, que o Congresso já autorizou essa repactuação, hoje Campinas está pagando 5 milhões, aproximadamente 5 milhões e meio por mês, e não estando a lei regulamentada, o que reduziria para 1 milhão. Nós precisamos pensar em alguma medida judicial para fazer o governo federal regulamentar a lei, porque já que ela foi publicada e sancionada, acho que ele tem que fazer a parte dele. Bater na porta. Com a sua licença... Em qual desses itens aqui impactaria essa legislação? O Fábio Forte gostaria de complementar a questão do indexador, ele tem algumas palavras. Só complementando, essa redução na dívida da Prefeitura entraria na dívida contratual. Essa dívida contratual que já caiu 6,8% em relação a 2013, no quadro comparativo. Essa lei que o governo sancionou foi em novembro de 2014. E a gente achava que, a partir já de 2015, ela seria regulamentada e os municípios deixariam de pagar com o indexador, que hoje é IGPDI mais 9, para IPCA ou Selic. Essa daria uma redução em torno de 50 milhões de reais por ano. Só que, até o momento, não houve a regulamentação. Eu não sei se o governo atual de Brasília, que assumiu, vai deixar isso de lado, porque isso vai gerar mais um déficit para o governo federal, apesar da negociação política. A gente teve hoje, a semana passada, conversando com o prefeito. Eu acho que é o momento dos municípios se reunirem, os municípios endividados, Guarulhos, São Paulo, Campinas, e cobrar a promessa que foi feita pelo Michel Temer na reunião aqui da Frente Nacional de Prefeitos, que essa lei seria sancionada e regulamentada sem nenhuma alteração. Então, nós ganhamos o benefício da lei, mas, por enquanto, nós já estamos pagando o mesmo valor, quer dizer, já pagamos 2 parcelas, hoje, inclusive, estão pagando 5 milhões, ela vence no último dia do mês, já pagamos janeiro, fevereiro, o valor sem nenhuma alteração. Talvez tenhamos que entrar com uma ação judicial de depósito consignação, né? Estamos tentando ver isso, ou então chamar os municípios para se reunir e cobrar esse valor que já estava, a gente contava com ele para diminuir o nosso déficit corrente. A dívida mobiliária, a primeiro item aqui das letras do Tesouro Municipal, foi feita com o Santander, a Prefeitura emitiu letras, esses valores já estavam em torno de R$1 bilhão quando o Santander comprou o Banespa, e foi negociado por 80 milhões, quer dizer, o valor nominal. E hoje a gente paga mensalmente, tanto é que até em 2017 ela vai estar quitada. Então, esse primeiro item aqui são as letras do Tesouro emitidas em anos anteriores, que foram renegociadas com o Santander. O Santander já não tinha mais perspectiva nenhuma de receber R$1 bilhão da Prefeitura, então negociou no valor nominal. Nós estamos pagando por mês. Os precatórios, por mais que a gente pague, sempre está aumentando a quantidade de precatórios. Quer dizer, o valor que a gente paga por lei é insuficiente perante o aumento do volume de precatórios. Então, esse é um aumento que... A lei estipula um percentual. A lei estipula um percentual da receita. E aí, outro item importante é o último item dos restos a pagar processados. O que é restos a pagar processados? São aquilo que você empenhou, faturou e deixou de pagar. Quer dizer, aquele restos a pagar do caixa do município, que aumentou de 101 para 150. Por que aumentou? Porque justamente o ICMS que a gente contava com um crescimento de 7% a 8%, ele caiu 1%.
E agora a gente tem acompanhado no começo do ano, essa queda se acentuou. A gente acompanha diariamente. Está em torno de 5% negativo em relação ao ano passado, fora a inflação. Então, as perspectivas são realmente muito sombrias em relação ao ICMS e alguns recursos do governo federal, FPM e tal. O que a gente tem feito, e acho que o Fernando pode esclarecer, nós implementamos as receitas municipais. Fizemos o refis, fizemos alguns lançamentos, aumentamos a fiscalização, tanto é que os impostos e a arrecadação municipal cresceu acima da inflação. Só que aí a gente tem um limite, não dá para fazer refis todo ano, esse ano não dá para fazer. Então, nós estamos trabalhando em duas frentes, aumentar a arrecadação municipal e reduzir as despesas, principalmente em relação à dívida aqui. Então, estamos abrindo várias frentes. Em relação às ações que a gente tem feito de fiscalização, refis, eu acho que o Fernando pode esclarecer, porque essas ações são constantes. Não é que o orçamento, assim, a gente se contentou com o que está acontecendo. A gente, no meio do caminho, teve que tomar várias ações para não deixar a queda da receita se acentuar. Uma delas foi o refis, e esse ano a gente está com novas ações para que a gente consiga compensar essa queda do ICMS estadual e de outras receitas federais também. Eu indago aos seus vereadores se eu posso fazer uma inversão, passar a palavra para o público, porque talvez, em virtude de alguma indagação, nós venhamos a contemplar aí também alguma dúvida. Se há algum problema? Vereador Arthur Dorce. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, cumprimentar todos os membros da mesa, em nome do secretário. Eu gostaria de começar pela questão dos gastos com investimento. Nós temos aqui uma evolução da receita do município, desde 2008 até 2014. Em 2008, por exemplo, o município arrecadou 2.121 bilhões e investiu 107, algo em torno de 5 e pouco por cento do orçamento. E essa evolução dos gastos com investimento foi vindo aos poucos, até que teve o problema da crise de 2009, né? Mesmo assim, o nível de investimento ainda ficou em torno de 100 milhões de reais, e agora a gente percebe que em 2014, a receita do município em torno de 3 bilhões e 800 milhões, e se liquidou 92 milhões de gastos em investimento. É bom lembrar que investimento é todo tipo de nova obra, até recapeamento está incluído em investimento. Então, é o menor nível de investimento dos últimos anos. Eu não fiz a comparação ainda com exceção do ano da crise política, que foi 2012, que foi investido em torno de 70 e poucos milhões. Mesmo assim, comparativamente ao orçamento, o percentual foi maior do que esse ano. Porque Campinas investiu em 2014 2% do que arrecadou. É uma vergonha uma cidade como Campinas, né? Aumentou o orçamento em 10%, uma demanda reprimida por creches, escolas, postos de saúde, reformas, e investir só 2% do seu orçamento nesses novos tipos de serviços, tendo a arrecadação crescido 10%, como vocês mesmos falaram. Por outro lado, se a gente fosse verificar, mas ao que se deve esse baixo nível de investimento? Aumentou o gasto com folha de pagamento? Pelo contrário, né? Os 45% do gasto de folha com a receita corrente líquida também está menor ou no mesmo nível do que anos anteriores. Teve anos em que a arrecadação foi, como eu disse, em 2008, 2 bilhões, e o gasto com pessoal atingia 49% da receita corrente líquida. Então, se não está gastando com pessoal, se os gastos com educação ficarem em torno de 25%, da saúde em torno de 26%, como também em anos anteriores, onde que foi gasto isso? São os contratos terceirizados que estão, de certa forma, esgotando, porque nós tivemos 130 milhões aí de restos a pagar, no acumulado nós estamos com 250 milhões em restos a pagar.
E o prognóstico para esse ano não é nada favorável, como todos têm dito. Inclusive, o próprio governo federal ontem anunciou que as obras do PAC, que já estão em andamento, vão continuar tendo desembolso. Aquelas que não iniciaram ainda, eles não vão fazer novas despesas, novas rubricas com obras. Então, até uma questão que eu gostaria de colocar aqui, com relação a essas obras do PAC, do asfalto e do BRT, que estão aí anunciadas, inclusive o BRT era para ter começado agora em janeiro. Como é que fica agora com relação a essa posição do governo federal de segurar essas despesas? Então, esse baixo índice de investimento, essas despesas com contratos terceirizados, só para se ter uma ideia, nós gastamos 92 milhões em investimentos e o contrato de poda, manutenção de árvores e jardins saltou para 80 milhões. Então, nós estamos gastando mais em poda e capinagem do que em construção de creches, escolas. Uma outra questão, em 2013, em dezembro de 2013, desapropriou 10 áreas ao custo de 70 milhões de reais, né, para construção de creches, escolas. Dentre essas áreas, 2 aqui no centro, uma no Cambuí, na Emílio Ribas, um prédio lá por 10 milhões, que está fechado até hoje, e um outro prédio aqui no centro, também em frente à prefeitura, onde era o Colégio Ateneu, que desapropriou também por 11, 12 milhões. Aí, hoje, no jornal, a secretária de Educação fala que precisa desapropriar agora uma área aqui no centro para fazer uma creche, sendo que tem esses 2 prédios que estão parados e esses 2 prédios não servem. Então, essa inversão de valores, né, gastar 80 milhões num contrato de prestação de serviço continuado, 30 milhões num contrato de locação de veículos e investir 92 milhões no ano numa cidade com 1 milhão e quase 200 mil habitantes, né, que tem 10 mil, um déficit de 10 mil vagas em creche, enfim, o sistema de saúde precisando de reforma, precisando de novos equipamentos. Por que essa inversão de valores, né? E como que esses gastos continuados, se está se pensando em diminuir a despesa, adequar o orçamento, não se pensou ainda em diminuir, melhorar a qualidade dos gastos desses contratos terceirizados, desse contrato de locação de veículos, né, desse contrato de poda e capinagem, contrato do lixo, que agora nós estamos gastando mais 40 milhões para depositar o lixo em outra cidade, né? Tem um contrato de iluminação que vai ter que ser feito, né, os recursos diminuindo, enfim. Queria entender melhor essa matemática, que, no meu ponto de vista, esse ano vai ser um ano de total estagnação e comprometendo, inclusive, os poucos investimentos, né, que nós temos previsto até hoje. Vereador, eu compreendo a sua ansiedade, compartilho em grande parte dela. Algumas colocações suas, elas são um pouco discutíveis. A gente tem que fazer alguma escolha. Essa administração faz as suas escolhas dentro daquilo que acredita que seja o melhor para permitir uma melhor qualidade de vida para a população. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, como o próprio vereador colocou, a arrecadação não respondeu exatamente como a gente previa. A parte que eu me dedico e me dedicava antes dessa interinidade é a parte da arrecadação tributária. Nós tentamos ser mais criativos que a maioria dos municípios, eu acho, comparando pelo menos. Nós criamos uma série de procedimentos que permitiu que nós não caíssemos, embora a Receita Federal tenha arrecadado menos, o ICMS tenha arrecadado menos, nós tivemos um aumento da nossa principal receita, que é o ISS. Foi na ordem de 3,9%. O IPTU aumentou também. Ainda assim, não permitiu que nós pudéssemos fazer todos os investimentos que o vereador sugere. Nunca dá para fazer tudo. A minha interinidade não permite que eu analise demais aonde está o comprometimento das despesas, uma vez que o meu foco é na arrecadação. Então, eu vou até pedir para os meus colegas diretores terminarem essa exposição em relação aos gastos. Principalmente, eu vou só colocar uma coisa, nunca se pagou tanto Camprev quanto a gente pagou agora, e não vinha sendo pago. Então, foi 205 milhões e 900 pagos em 2014. E
não é fácil pagar tudo isso, e a gente tinha que pagar porque havia pressão do Tribunal de Contas também. Se puder complementar, João, agradeço. O Refis arrecadou quase 280 milhões. O problema é que, à vista, foi... Não, então, o total. O problema é que uma parte é parcelada. Então, entrou efetivamente nos cofres quase 100 milhões entre valores pagos à vista e primeiras parcelas ainda pagas em 2014. Ainda tem um valor a entrar, então. Isso foi um sucesso. Bom, complementando o que o Fernando falou, a questão da manutenção da cidade, ou de priorizar alguns investimentos na manutenção da cidade, isso eu acho que já foi amplamente discutido aqui pelo secretário de Finanças e outros secretários que tiveram aqui. Então, vereador, me permite, eu não vou entrar nessa discussão com o senhor, porque isso é uma opção de governo. Havia uma grande demanda também da população para recapear, para fazer o asfalto nos bairros. Tem bairro com mais de 20 anos que nunca houve uma troca do asfalto, um recapeamento. E houve um investimento grande na parte de recapeamento, de asfalto, de recuperação de praças, e que o que você coloca. Mas os contratos estão altos, não sei o quê, o gasto com asfalto também está acima. Então, isso eu acho que é uma questão de analisar o processo licitatório, envolve uma outra área. Aqui a gente não vai entrar nesse pormenor, porque se o contrato está alto, tudo, houve uma concorrência, né, obedecendo à Lei 866. Então, tem que se analisar todo o processo da concorrência que houve. Então, a gente não vai entrar na questão de valores de contrato, seja de locação de veículos ou de manutenção, despesa de manutenção da cidade. Então, os números mostram isso, os vereadores que acompanham aqui os trabalhos e as apresentações que fazemos aqui a cada quadrimestre, têm verificado, de fato, um aumento nas receitas, nas despesas correntes, onde engloba aí a parte de manutenção e todos os contratos que o vereador menciona. Na questão do investimento, assim, o que a prefeitura tem tentado fazer é buscar a operação de crédito para poder viabilizar alguns investimentos. E isso não tem sido fácil. Então, de fato, o baixo investimento se dá em função do quê? Da falta de recurso, de operações de créditos que estão em andamento para a contrapartida e também do repasse do governo federal dos convênios. E, como o Fernando colocou, a questão do déficit Camprev. Isso é muito sério. Acho que o Hamilton já falou muitas vezes aqui sobre isso, que é uma preocupação do governo, é uma preocupação do Camprev, da diretoria do Camprev, da presidência, em buscar uma saída para o futuro. Porque o Camprev hoje tem uma folha de aproximadamente 30 milhões. Ele arrecada com repasse da contribuição patronal, aquela que é obrigatória, 22%, 14 milhões. E da contribuição do servidor, a metade disso, 7 milhões. Então, ele arrecada 20 milhões. Então, para pagar uma folha de 30, sempre há um déficit. E esse déficit o município tem que cobrir. Aí você fala assim, mas sempre existiu esse déficit? Sempre existiu. Ele vem sempre aumentando. Então, ele vai aumentando e vai chegar uma época que as pessoas... Ninguém vive para sempre, vai morrer e vai diminuir. Por quê? Por que eu digo isso, que ele vai diminuir? Porque o Camprev ele é formado por dois fundos, fundo financeiro e fundo previdenciário. Quando, ainda no governo de 2004, da Isalene, que foi montado ao Camprev, houve essa opção de separar os fundos. Então, aquele servidor que entrou de 2004 para trás, os antigos, contribui para o fundo financeiro, e os novos contribuem para o fundo previdenciário. Então, os novos, o Camprev, de 2004 para cá, não tem despesa com esse fundo. Então, desde 2004, ele só vem capitalizando. Ele recebe a contribuição do servidor, recebe a contribuição patronal da prefeitura, e isso ele vai capitalizando. Então, ele deve ter 200, 300 milhões em caixa desse fundo para honrar as aposentadorias no futuro dessa Câmara de Servidores que pertence a esse fundo. Agora, o fundo financeiro, aquele que veio, que são os servidores antigos, esse, na minha visão,
uma política errada de governos anteriores, sem fazer crítica, mas assim, eu acho que uma decisão errada de acabar com o Instituto de Previdência do município de Campinas, né, que houve uma discussão muito grande aqui nessa casa na época, e alguns vereadores foram contra e outros a favor. E acabou com o Instituto de Previdência que existia no município de Campinas, que, aliás, muitos servidores antigos da prefeitura nem gostam de falar nesse assunto porque dói para eles falar isso, porque Campinas era o único município do país que tinha um Instituto de Previdência e que era superavitário. O governo, na ocasião, por problemas de caixa, por entender que o município sempre ia honrar os pagamentos, ele acabou com o Instituto de Previdência do município de Campinas. Passou a ser um fundo municipal vinculado direto à administração direta e não mais uma administração indireta. Com isso, foram se esgotando todos os ativos que aquele instituto tinha. Quando chegou em 2004, que criou o Camprev e separou essas massas, funcionário antigo e funcionário novo, então, a partir dali, já sabia que tinha um déficit mensal, que tudo que arrecada com contribuição patronal, contribuição do servidor, não paga a folha dos inativos. E, além disso, dessa despesa que é alta, a gente tem os precatórios, que também, a cada ano, aumenta em função de correção e em função de novos precatórios. Então, hoje, os governos atual e os próximos que virão têm uma dívida grande aí para pagar, precatório e déficit de Camprev. Hoje, esse ano passado, 2014, nós pagamos 205 milhões de déficit Camprev. O que é o déficit? Aquilo que faltou para cobrir a folha de inativos. No governo anterior, recente, o governo conseguiu levantar de compensação previdenciária junto ao INSS, levantar recurso dessa compensação previdenciária e pagar esse déficit que existia. Então, aquele recurso que ele não aportou no passado, relativo a esse déficit, ele pegou da compensação previdenciária. Isso possibilitou os governos anteriores a investir, a fazer mais investimentos para o município do que pagar aposentadorias, porque ele conseguiu a compensação previdenciária. Essa compensação previdenciária ainda hoje existe, ela é feita. A prefeitura recebe, aí, o Camprev recebe em torno de 3, 4 milhões por mês dessa compensação previdenciária. E tem um estoque grande ainda lá junto ao INSS. Como que ela é formada, a compensação previdenciária? São servidores que trabalharam na iniciativa privada e vieram para a pública. Então, eles contribuíram com o INSS lá, enquanto eram servidores da iniciativa privada, e vieram para a pública e aposentaram aqui. Então, aquele dinheiro que eles contribuíram para o INSS tem que vir para o Camprev, porque quem vai pagar a aposentadoria deles é o Camprev. É isso, e ao contrário também, servidores que estão na área pública e saem e vão trabalhar na iniciativa privada. Então, aquele dinheiro que ele depositou aqui mensalmente para o Camprev, retido no contra-cheque dele, gera um montante. Quando ele foi para a pública e ele aposenta lá no regime geral, pelo INSS, esse dinheiro dele também tem que ir para o INSS, porque quem vai bancar a aposentadoria dele é o INSS. Então, essa compensação previdenciária, é óbvio que tem mais gente saindo da privada e vindo para a pública do que da pública para a privada. Então, a gente sempre tem um volume de crédito lá. E o governo passado ele conseguiu captar bastante desse recurso. Isso possibilitou ele a cobrir o déficit da folha de pagamento e possibilitou a ele mais recursos para investimento. Então, em linhas gerais, se a gente fizesse assim, se esse governo também conseguisse captar mais recursos da compensação previdenciária, sobraria mais recursos para investimentos. Mas é o que vem sendo trabalhado, mas assim, não nos patamares que conseguiu no passado. Então, 205 milhões para pagar aposentadorias, para cobrir o buraco da folha, deixaram de ser aplicados em investimentos. São essas as principais justificativas do... E com relação, João, à questão do contingenciamento da União, das verbas do PAC, você acredita, em função disso, que possa haver, talvez, problema no repasse dessas verbas para esses planos de asfalto, BRT, enfim?
Olha, até onde a gente está sabendo, a Dilma ela tomou uma decisão de suspender os repasses até o mês de abril, para uma análise da situação do governo. Então, acho que assim, é cedo ainda para falar sobre esse impacto. Eu não acredito que os novos convênios assinados recentemente, esse que você mencionou do asfalto, seja impactado por essa medida. Eu acho que ela tem uma questão de convênios que já vem de anos anteriores e que estão em difícil execução. Acho que esses correm um grande risco. Acho que a gente tem que trabalhar firme sobre eles. E acho que isso, o BRT também, né? Ele já vem de um processo. Acho que, mas assim, é cedo falar sobre isso mesmo, porque o governo federal também não sinalizou nada ainda. Ele sinalizou que até abril ele vai fazer uma análise melhor. Então, João, lembrando que esses daí são financiamentos, viu? Não é dinheiro da União, não é do orçamento da União, esses casos do BRT e de asfalto. Só para lembrar. É bem lembrado, vereador André Vanzuber, bem lembrado. De fato, tem razão. Não impacta porque é operação de crédito. No caso do BRT, é operação de crédito. Então, não é uma verba a fundo perdido, é uma verba... São operações de crédito que a gente está captando para pagar, ou seja, um aumento da nossa dívida em função do investimento em infraestrutura. Nós abrimos a palavra ao público presente e eu solicito que faça uso do microfone à nossa esquerda de quem fala da mesa, que depois nós vamos passar novamente aos vereadores, acaso ocorra aí um suplemento de dúvida. Nós, pelo visto, não temos munícipe a fazer indagações. Eu vou reabrir a palavra aos vereadores. Vereador Jorge Schneider, por gentileza. Consignando de antemão a presença do vereador pastor Elias Azevedo, a quem humildemente substituo nessa comissão, que no biênio passado a presidiu com galhardia e sabedoria. Muito obrigado pela presença, vereador. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de saber notícias a respeito dos grandes devedores que nós temos. Nós temos uma dívida ativa, assim, bem poupuda. Eu gostaria de saber a respeito dos grandes devedores. Nós temos o caso de uma cooperativa, nós temos do aeroporto, uma coisa retroativa. E também, o aeroporto está bombando, segundo a imprensa. E eu gostaria de saber se o ISS está acompanhando também esse aumento, esse grande aumento que está tendo no número de passageiros em Campinas. Isso é um questionamento. E o segundo, a compensação junto à INSS, ela é estimulada, ela não é automática, né? Ela é estimulada. E nós temos que estimular essa compensação, eu acredito que todos os anos, porque a cada ano há uma modificação, né? E eu acho que deve ser essa a prática da nossa secretaria, né? Estimular esse crescimento. Porque nós sabemos aí de empresas aí que fazem grandes acordos não, esse encontro de contas com o INSS, até na iniciativa privada acontecem algumas coisas de reembolso. Então, eu gostaria de saber se há esse estímulo por parte da nossa secretaria, se ele está sendo feito ano a ano, e gostaria de saber a respeito dos grandes devedores de ISS. Só falando sobre a compensação previdenciária, vereador Schneider, esse trabalho é constante, é uma briga constante, né? É um trabalho realizado pelo Camprev, não pela Secretaria de Finanças, mas há um trabalho forte do secretário de Finanças, bem como com a presidência do Camprev, para agilizar a busca desses créditos, né? Porque é um trabalho, não é simples, você tem que juntar uma série de documentos, escanear esses documentos da vida do servidor ali e mandar para a INSS. A INSS recebe essa documentação e faz uma análise e, uma vez estando tudo correto, ele envia o recurso para a prefeitura. Agora, é certo que o INSS enviar o recurso para os municípios que têm Instituto de Previdência não é tão simples assim.
porque são um grande número de institutos de previdências que têm direitos a receber junto ao INSS. E os recursos da União, do INSS, também não são ilimitados. Então, tem uma questão de quem chega primeiro no levar a informação, levar essa prestação de informações para o INSS, levar toda essa documentação para buscar esses créditos. Então, o INSS tem uma dívida grande com vários institutos de previdência. Então, atender e a gente conseguir receber recursos aí na frente de outros também é uma questão de entrar na fila deles lá, de pagamento deles. Não é uma tarefa árdua. Né? João, os grandes devedores? Em relação aos grandes devedores, muitos deles aproveitaram agora o refis e acertaram as suas contas. Esses dois que o vereador deu como exemplo, um deles já tem uma discussão judicial bem avançada, o outro já não temos mais quase nenhuma chance de receber. Esse que tem uma discussão avançada no judiciário, nós tivemos uma derrota recentemente, mas ainda assim nós estamos em fase de recurso. Em relação ao crescimento do aeroporto, ele é lógico, é nossa menina dos olhos em Campinas. Hoje a gente pode comemorar como tendo sido uma vitória desta cidade inteira, inclusive desta casa, que havia uma tentativa na administração anterior de redução de alíquota, nós mantivemos em 5% e hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Esta casa aqui não aceitou e não votou. Não aceitou, exatamente. Nós estávamos todos aqui presentes e eu me lembro com muito orgulho disso. E hoje, por sinal, o Guarulhos nos acompanha, acabou de voltar a alíquota para o mesmo patamar que a gente e usa, inclusive, a nossa cidade como referência disso, que eles não podem abrir mão de uma arrecadação tão forte. Houve uma diminuição na arrecadação com relação às obras no aeroporto, que diminuiu o cronograma deles, teve uma interrupção, mas a questão que o vereador levantou, sim, está sendo acompanhada pelo ISS. Há o crescimento também da arrecadação de ISS próprio do aeroporto. Nós temos um grupo na Prefeitura de Campinas, Secretaria de Finanças, que é o grupo de serviço de atendimento aos grandes contribuintes. A gente acompanha de perto os 100 maiores, com visitas constantes, então a gente tem um acompanhamento dessa receita. Então a gente faz o que pode para manter a arrecadação com um grau de profissionalismo elevado. O Estado tem, dentro dos grandes devedores, ele tem dos grandes pagadores, eles têm, às vezes, uma medição mensal. Então, vamos dizer, um grande devedor está me pagando um X. Durante um mês eu vou fazer um específico, que chama, o senhor sabe, né? Conheço, o específico. Então, faz um específico daquele mês para ver se está batendo. Não seria interessante fazer, porque eu acho que vai crescer mais ainda no aeroporto. Praticamente a gente faz isso, com esse acompanhamento desses fiscais que a gente chama do serviço de atendimento aos grandes. É um acompanhamento dentro das informações que a gente possui e é mais uma dos procedimentos que nós temos hoje para manter o ISS como principal fonte de arrecadação do município. Nós criamos recentemente uma declaração de ocupação, né, dos condomínios empresariais de Campinas. Teve um resultado bastante impressionante. Nós conseguimos identificar milhares de contribuintes não inscritos, milhares. Isso já está tendo um retorno também. Nós criamos, a exemplo de outras capitais, né, isso costuma acontecer em capitais, que é o cadastro de empresas não estabelecidas no município. Um tomador de serviço hoje recebe uma nota fiscal vinda de outro município. Esse prestador tem que demonstrar com fotos, cadastro, se ele está realmente lá ou se ele apenas está no papel, se ele finge que está lá. Que é aquela criatura terrível que ganha vida em Campinas e paga impostos, se paga em outro lugar. Eu sei. Toda a cidade tem um paraíso fiscal, né? Não, perfeito. Agora, uma coisa interna agora. A Câmara Municipal também tem direito a pedir essa compensação. Nós tivemos agora concursados que vieram, que contribuíram durante algum tempo na iniciativa privada. Agora eles vêm para o serviço público. Nós temos o direito também de solicitar essa revisão, né? Tem o direito de solicitar essa revisão? Só quando aposentar. Eu sei disso, mas acontece que nós temos que já requisitar aquilo que foi pago para lá, porque eles vêm para cá, né? Não, só depois mesmo. Só quando aposentar mesmo? Só quando aposentar. Ótimo. Não é o momento. Retorno a palavra ao vereador Arthur Orsi. Só para completar essa dúvida do Chinadi, que o João estava falando,
receber dinheiro do governo federal, mesmo que você tenha direito, não é fácil. Não, isso é compensação, mas mesmo compensação, né? Eu vivenciei isso, um problema na Coab, que tem um monte de créditos a receber milhões de reais, e os fundos federais que deveriam compensar, eles vivem criando dificuldade justamente para não usar dinheiro dos recursos da União para cobrir essa coisa que é justa. Então, é sempre difícil receber as verbas do governo federal. Eu queria só que o João tirasse uma dúvida para mim com relação ainda aos restos a pagar, João. Em 2013, os restos a pagar fecharam com estoque de 191 milhões. Em 2014, fecharam com estoque de 246 milhões, é isso. Certo. Então, houve um aumento aqui em torno de 50 milhões, 55 milhões, é isso? Correto. Tá. Outra questão. Nós aprovamos aqui uma lei de incentivos às empresas que vierem a se instalar em Campinas, empresas de alta tecnologia, enfim. E naquela legislação estava previsto que qualquer tipo de isenção seria vinculada à análise de um grupo de servidores, de auditores específicos da Secretaria de Finanças, para verificar a possibilidade ou não de... E aí, depois, iria ser encaminhado um novo projeto de lei para a Câmara, para que esse grupo pudesse se reunir, dar competência e tudo mais, porque a lei acabou precisando ser desmembrada, essa lei. Esse grupo já está se reunindo? Já houve algum pedido de incentivo? Como é que está essa questão de forma prática? De forma prática, a análise dos pedidos continua acontecendo normalmente. Ela está sofrendo um certo retardo em função do grupo ter se diminuído, porque a gente não conseguiu fazer a aprovação completa, né, daquele conjunto de servidores que iria receber para fazer essa análise. Mas o trabalho continua sendo feito, até porque existe um estoque muito grande de benefícios já anteriores, né, e eles têm que ser constantemente avaliados. Agora, mas já está sendo feito com base na nova lei? Os que tinham, você podia optar, manter a sua opção, né, no passado, pela lei anterior, pelas leis anteriores, o conjunto que havia, se fosse mais interessante, ou agora. Uma parte considerável da mudança da lei de benefícios fiscais já reduzia automaticamente a alíquota, né? Então, esse benefício já está valendo a partir do vencimento agora do ISS. Então, todo mundo que conseguiu a redução da alíquota, que era a parte principal da lei, já está usufruindo automaticamente, sem necessidade de requerimento. O que a gente conversou na época era exatamente isso, né? Era o caráter mais facilitador dessa lei. A gente fez uma coisa bem menos burocrática. A análise maior fica realmente com as empresas remanescentes. Mas esse grupo, então, a falta da previsão desse grupo naquela legislação, que precisou ser suprimida, não está prejudicando a análise de novos pedidos? Não está prejudicando em nada, até porque os servidores da Secretaria de Finanças são servidores da Secretaria. Então, a gente, se não for aquele grupo, é um outro, alguém vai estar sempre analisando, a gente precisa fazer isso, né? Até porque a lei nos obriga. Perfeito. Agora, com relação a esse problema que foi dito pelo Fábio, que o ICMS, a arrecadação com o ICMS, esse ano já está sinalizando uma queda ainda maior do que no ano passado, e a tendência é uma diminuição não só do ICMS, mas talvez uma diminuição de ISS também, em função da situação econômica, né? A previsão é de recessão para esse ano, é de queda do Produto Interno Bruto. O orçamento de 2015, que nós votamos ano passado aqui, tem uma previsão de arrecadação em torno de 4 bilhões e 500 milhões. Nós vimos que no ano passado já não houve já houve uma diferença entre a previsão e efetivamente o que se arrecadou. Esse ano não pode fazer uma lei de incentivo para se arrecadar um valor extra, né? Recursos extras. Então, nós temos aí hoje a possibilidade de ter um impacto na arrecadação ainda maior do que no ano passado, se bem que no ano passado ainda cresceu 10%. Quais são as medidas que a administração está tomando, tendo em vista que já tem essa previsão de diminuição no ICMS, talvez diminuição no ISS? Como nós vimos aqui, o ISS
a inflação a inflação foi de 6%, no acumulado nesses últimos 12 meses 7%, e o incremento no ISS foi de 3,5%. Então, se verifica que o ISS, quando a economia não está bem, como o ICMS é um dos impostos que tem a arrecadação, tem um certo impacto. Quais medidas que a administração adotou ou vai adotar no sentido de adequar as despesas a essa nova realidade orçamentária? Quando a gente analisa aqui o crescimento do ISS, corrigi 3,9%, né, de crescimento, a gente tem que levar em consideração que está em outra rubrica aqui, outras receitas. Então, a gente teve ali quase 100 milhões vindos do Refis. Isso é parte do empenho que a gente teve para arrecadar mais esse ano. Em relação ao ICMS, a queda acentuada que a gente está verificando agora se deve muito, por incrível que pareça, à coincidência do Carnaval em fevereiro. O ano passado, março, também teve uma retração, exatamente na semana de repasse do Carnaval. A gente espera que essa queda acentuada não se mantenha, não pelo menos nesse nível, né, de queda. Agora, o que se tem feito para pensar melhor a arrecadação do ISS é isso, é a criatividade. Nós temos algumas leis aprovadas, inclusive aqui, em relação a administradoras de cartão de crédito. Nós vamos aproveitar isso e tentar cruzar informações esse ano. A própria criação daquela declaração que eu informei agora há pouco, né, eu relembrei agora há pouco, que permitiu a gente encontrar uma série de contribuintes não inscritos, a gente vai atrás disso também. Dura ter perna para tudo isso, né, porque a gente teria que ser num número muito maior de pessoas. Mas a gente está informatizando extremamente, a informática está avançando demais, a contratação de especialistas nisso está tornando o nosso trabalho bem mais eficiente. E isso é sensível por nós e acredito que talvez seja sensível nesse ano com o aumento da arrecadação do ISS, muito provavelmente acima da inflação. Apesar da Receita Federal estar arrecadando menos, apesar do ICM estar sendo menor, eu acredito, pelos números que eu tenho recebido agora de fevereiro, se eles estiverem certos, a nossa arrecadação melhorou, ainda tendo havido uma redução da alíquota de ISS para uma série de contribuintes. O governo federal e o governo estadual já anunciaram contingenciamento orçamentário, né? O governo do estado, essa semana, também anunciou, né, que contingenciou. Existe alguma previsão da Prefeitura de Campinas, por meio de decreto, realizar qualquer tipo de contingenciamento em função desse clima, dessa falta de perspectiva para esse ano? Qual contingenciamento? Já está. Fábio, você podia, por favor. A lei de execução já previu 10% de contingenciamento no orçamento da Prefeitura. Então, neste momento, 10% de todo o orçamento já está contingenciado. Só complementando algumas ações que a Prefeitura conta, por exemplo, o ano passado, a gente gastou quase 70 milhões com subsídio ao transporte. Esse ano, nós estamos prevendo 12 milhões, então uma economia de 50 milhões. Outra questão, a dívida. A gente conta com essa economia da dívida de mais 50 milhões. Então, aí já são 100 milhões para compensar o refis. Além disso, a gente vai fazer uma licitação, porque o contrato de exclusividade do Banco do Brasil com a Folha vence agora em abril. Então, nós vamos fazer uma licitação e estamos contando com mais ou menos 60 milhões de aporte de recursos. Então, e além disso, a gente tem direito a resgatar um valor dos nossos depósitos judiciais que se encontram no Banco do Brasil, com a administração do Tribunal de Justiça, em torno de 30 milhões. Então, nós estamos contando aí com 180 milhões para nos ajudar a manter o que aconteceu em 2014. É claro que, durante o ano, a gente vai avaliar a queda da receita, mas a gente conta com esses recursos aqui que a gente possa economizar e ter no caixa a mais. Então, a gente acompanha diariamente o que acontece com a receita e, se for necessário, aumentar o contingenciamento. Isso é possível. Só que a gente tem que tomar cuidado que algumas despesas, como educação e saúde, elas não podem ser contingenciadas por conta da lei. A gente é obrigado a executar os mínimos constitucionais. Então, sobra muito pouco, sem ser educação e saúde, para a gente poder contingenciar. Então, é um desafio monstruoso para a gente aqui da área financeira e também para a administração municipal durante 2015. Mais uma vez, eu quero
Agradecer a presença dos nobres vereadores, André von Zuben, Jorge Schneider, Arthur Orsi, Gesiel Silva, vereador Zé Carlos, Paulo Búfalo, pastor Elias Azevedo. Agradecer a presença também de todos os servidores que aqui presentes estiveram, na pessoa do nosso secretário municipal de Finanças / interino, Fernando, do João Carlos e do Fábio. Neste momento, às 11h01, nós estamos encerrando a primeira audiência pública, presidida pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, de conformidade com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014 pelo Executivo Municipal. Muito obrigado a todos. Estamos dando como encerrada esta audiência. Obrigado, presidente. Muito bem, demonstradas e avaliadas, portanto, as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014, a apresentação feita pelo Executivo. Eu converso nesse momento com o Fernando Oliveira, secretário interino de Finanças do município de Campinas. A avaliação é boa e as perspectivas também. A avaliação é boa, as perspectivas nem tanto. A gente está numa situação de equilíbrio, nós tivemos um superávit de quase 27 milhões, mas as previsões para este ano são difíceis, então nós estamos tentando estabelecer alguns procedimentos bastante criativos para tentar segurar a arrecadação nos patamares necessários para a administração. Houve um questionamento na questão investimento. O questionamento na questão investimento é que muitos dos vereadores talvez ainda não estivessem sabendo o volume de gastos que nós tínhamos incorrido, como foi bem demonstrado pelo nosso diretor de contabilidade, principalmente relativos a alguns pagamentos que foram feitos para o Camprev. Havia um déficit que não havia sendo pago. A gente pode considerar que existe uma estabilidade num momento tão complicado a nível de país? Campinas hoje vive uma situação de estabilidade? Campinas tem uma resposta no setor de prestação de serviços bastante superior ao resto da média do país. A gente tem analisado isso, visto isso pela análise dos números. E a gente tenta confiar nisso, né? Vamos ser otimistas que é necessário para que haja uma administração tranquila para esse ano. Vocês falaram também na possibilidade de novas ações em termos de arrecadação. De que forma o senhor acredita que o município pode arrecadar mais? A gente está sempre, como eu até mencionei agora há pouco, evoluindo na parte de informatização. É importante que a gente tenha essa evolução a ponto de tornar o nosso trabalho um pouco mais eficiente. Mas as medidas de fiscalização e intensificação delas estão sendo feitas sempre. Ok, obrigado. Tá bom? Obrigado. Nós conversamos também com o vereador Marcos Bernardelli, ele que presidiu essa reunião, a audiência pública feita pelo Executivo. Queria que o senhor fizesse uma avaliação daquilo que foi apresentado. Olha, foi uma audiência pública muito produtiva, evidentemente que ela é alicerçada e obrigatória pelas disposições da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é de suma importância, porque os vereadores aqui puderam realmente fazer o jogo do ping-pong, indagações, dúvidas. E o que nós percebemos? Que, por primeiro, que o orçamento ele foi quase que cirúrgico. Nós tivemos uma diferença mínima do orçamento feito pelo realizado, de 7,2% ou 3%, e que, para este ano, principalmente em virtude, talvez, da queda nas questões dos convênios federais e do próprio ICMS, os técnicos da municipalidade vieram aqui e têm aí a sua válvula de escape, independente do contingenciamento ou não. Então, eu acho que ficou muito claro. Foi uma audiência que nós levamos aí 1h30 e muito produtiva. Participação de vários vereadores, né? Isso é importante. Muitos vereadores, isso que demonstra que nós estamos aqui realmente cumprindo com a nossa obrigação. É uma audiência que nós estamos e temos que fiscalizar. Uma das nossas obrigações é realmente a realização
desse orçamento e como está sendo feito. Isso foi muito produtivo e ficou muito claro no dia de hoje. O secretário disse que, embora exista um equilíbrio, as perspectivas não são boas a nível de final de ano. Como é que o senhor vê essa afirmação? Olha, lógico, eles podem até ser um pouco pessimistas, mas no complemento do gestor também que ali estava, ele disse que existe algumas reservas já no próprio orçamento, onde que essas reservas poderão ser realmente angariadas. Então eu não vejo com muita preocupação, porque é um orçamento que foi feito de forma muito transparente e está sendo realizado de forma muito transparente. Ok, muito obrigado, vereador. Obrigado a vocês. Ok. Muito obrigado. Esse, portanto, o vereador Marcos Bernardelli, que acabou de presidir uma audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Nós voltamos com a programação normal da TV Câmara.